Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Como você vai? Eu vou bem, e você? Eu primeiro tenho que ver o que você vai fazer quando eu te cumprimento, para então ver o que eu posso falar depois disso. É como um jogo, Martin. Mas é um jogo legal. Obrigado. O prazer é meu? Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, obrigado. Obrigado pelas bênçãos que tu tens derramado sobre nós. E nós pedimos que tu nos abençoes mais uma vez com o Espírito Santo e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, Martin. Hoje nós vamos falar a respeito da angústia de Jacó. E a razão pela qual escolhemos esse tema é que as pessoas querem saber como será essa angústia e também como se preparar para ela. E também no último episódio nós mostramos várias coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Mas qual que é a aplicação espiritual para nos prepararmos para o que virá? Muito bem, qual é a aplicação disso para os nossos dias e por que ela é tão importante? Esta é uma bela história tipológica. E Jeremias fez menção a ela. Vale salientar que o profeta Jeremias estava presente em Jerusalém quando a cidade foi destruída. A destruição de Jerusalém é um tipo da destruição do tempo do fim. É mesmo? Jeremias 30, verso 7 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. É uma bela promessa. Exato, tem uma promessa aí. É uma promessa, mas também tem um teor de preocupação aí. Sim, e essa também é uma parte interessante, que Jacó não ficará isento do problema. Exato. Ele terá que passar pela provação. E sabemos que após este evento, Jacó teve o seu nome mudado. Este é um detalhe importante, pois aquele que passar por essa provação é que terá o seu nome mudado. É mesmo? De Jacó Para Israel. para Israel. De o enganador para Israel, aquele que lutou com Deus. Vamos para Gênesis 32 agora. Jacó estava retornando do seu exílio e estava a caminho de casa. Jacó seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E quando os viu, Jacó disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim, que significa 2 exércitos. Muito interessante. E Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis ao meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, o teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar ao meu senhor para que ache graça em teus olhos. É interessante que Jacó havia sido muito abençoado em seu período de ausência. Podemos presumir então que a Igreja de Deus também será abençoada antes da angústia. Pouco antes do confronto. Se você olhar o movimento adventista, verá que foi um movimento protestante bastante próspero. Os adventistas têm mais escolas e hospitais do que qualquer outra denominação na face da terra. Possui propriedades. Ela de fato prosperou. Com certeza. Mas um confronto está por vir. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Ou seja, encrenca à vista. Dá para ver no horizonte. Pois é, estava vindo com 400 homens. Eles vinham do leste, do norte, do oeste e do sul. Ou seja, todo mundo se unirá contra Jacó.
O número 4 representa os pontos cardeais da Terra. As direções. Exato, assim como a bússola. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas e os camelos, em 2 bandos. Interessante. 2 grupos. E todos faziam parte de seu povo. Se avançarmos um pouco mais na história, o povo se dividiu em 2 novamente: Judá e Israel. 2 lados. E aconteceu que um deles era mais inclinado a praticar o mal do que o outro, mas nenhum dos 2 acabou performando de maneira excelente. Sim, Não é isso mesmo? é exatamente o que aconteceu. Será que não há 2 grupos dentro do Adventismo também? Sim, Aqueles que se apegam ao testemunho, assim como aos mandamentos, e aqueles que reconhecem os mandamentos, mas não têm muito tempo para o testemunho. sim, Seria possível? eu acho que é possível. Bem, a tipologia mostra que vai ser assim. Muito bem, então houve 2 grupos. E o verso 10 diz: Não sou digno de toda a bondade. Pois no verso 9 ele ora dizendo: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Eu não sou digno de toda bondade e lealdade com o que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora já possuo 2 caravanas. 2 grupos. Ele os dividiu em 2 grupos. Livra-me, eu te rogo, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar e fira tanto a mim como as mães e as crianças. Martin, quem é o inimigo aqui? Esaú? E ele está determinado a se vingar, Aham. não é? Sim, Ele queria destruí-los. Jacó havia deixado Labão para trás. Ele deixou todas as nações lá atrás. Mas o problema dele era Esaú. é. Ele, na verdade, se você quiser pôr dessa maneira, veio da Babilônia. Exato. Então ele vai enfrentar Esaú. Esaú. A questão é: quem é Esaú hoje? Seria um O irmão dele. Então, ou seja, um cristão. Seria um cristão. Sendo assim, quem nós haveremos de confrontar? Seria o Esaú antitípico. Exatamente, as igrejas cristãs apóstatas. Agora, em relação à obediência em termos de casamento, qual dos 2 filhos foi obediente? Jacó ou Esaú? Jacó, com certeza. Ele queria procurar uma esposa e encontrou uma esposa, mas infelizmente... Entre seus parentes, não é? Exato. Sim, esse é um ponto muito importante. Sim, Esse parentesco significando da mesma fé. exato. E daí ele foi enganado. Ele foi Ou enganado. seja, não foi a escolha dele. Não, mas nós sempre somos enganados no tocante a essas coisas. Mas a intenção dele estava Exato. correta. A intenção estava correta. Mas Esaú, ele foi procurar esposas entre os ismaelitas. Primeiro os cananeus, depois os ismaelitas. Acontece que ele foi um grande desgosto para os seus pais. Neste caso, podemos equiparar tipologicamente os pais ao próprio Deus. E Esaú foi aquele que intencionalmente tomou esposas de nações diferentes. Portanto, podemos esperar que o Esaú antítipo faça aliança com igrejas diferentes. Eu acho que o Esaú antítipo ama o movimento ecumênico. Eu disse antes que seria igrejas apostatadas, mas também poderia ser cristãos apostatados. Exato. Vamos continuar então. Capítulo 32, verso 11.
Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Ele então lista os vários presentes que enviou diante dele. Verso 17. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: Quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia o meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, ele me aceitará. Jacó enviou pessoas na frente dele para Esaú. Bem, Esaú não fez nada com eles. Não. Na verdade, eles não precisavam se preocupar, pois o alvo de Esaú era Jacó. Ele tinha contas a acertar com Esaú. Portanto, o Esaú antitípico irá encontrar-se com alguns que se opõem a ele. Mas o seu alvo real é o Jacó antitípico, não é? Este é o seu verdadeiro alvo. Verso 21. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E naquela mesma noite se levantou e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E agora vem a história, que é foco de nosso estudo. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Este homem não era ninguém mais do que o Filho de Deus. Sim, Jesus. O próprio Jesus Cristo. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, veja, esta é uma parte muito importante. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Quem percebeu que não prevalecia contra ele? Jesus. Jesus viu que ele não prevalecia contra Jacó. Ou seja, Jacó não deixava ele ir. Ele estava lá, permanecendo, procurando, com fé. Na verdade, a questão é que Jacó estava sendo testado para ver o quão apegado a Deus ele era. Eles lutaram até o nascer do sol e ele não deixou ir. Então Jesus viu que aquele lutador, Jacó, estava determinado a apegar-se à verdade. Sim. E o que deveríamos nós fazer? Se apegue. Apegar-nos a ela. Não desista. Não. Há muitos obstáculos que nos tentam separar dela. Às vezes podemos pensar que fomos rejeitados, pois afinal, isso tudo é uma luta mesmo. Às vezes parece que alguém está tentando livrar-se de nós. Sim. Parece ser assim. Parece que. É uma palavra muito importante, nós vamos chegar lá. Apenas parece ser assim. E ele disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Este é provavelmente um dos versos mais importantes da Bíblia. Esta deve ser a nossa atitude. Mesmo, nós ouvimos isso em Jó também. Sim. Ainda que ele me mate, eu o servirei. Ainda que ele me mate, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o que foi tocado em Jacó que foi deslocado? A coxa dele. A coxa? E qual é a importância da coxa? Para andar?
Exato, precisamos dela para caminhar. É o quadril que determina a direção aonde caminhamos. É, A partir dali, ele mancaria. Ele já não podia andar como andava antigamente. A partir dali, ele era deficiente. Mas aquilo seria uma bênção para ele. Você entende? sim, eu já posso ver isso. É o caminho. Não é um caminho Não fácil. vai ser fácil. Chegaremos lá mancando? Exato. E você não vai andar do jeito que você gostaria de andar. Muito bem. Então, se você está mancando, se você tem essa enfermidade, você não se torna mais dependente? Sim? É possível fugir assim? Não? Não, claro que não. Você se torna dependente. Você precisa de ajuda. Então perguntou: qual é teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Israel significa um príncipe de Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Ele por acaso disse o nome? Não. Não, Ele não disse. contou o nome. Ainda assim, ele disse que Jacó havia lutado com Deus. É. Então, na verdade, ele soube quem ele era. E também no anterior, Israel, o nome, significa um príncipe que tem poder com Deus, não por conta própria. Essa estrada na qual você caminhará mancando só vai ser possível com Deus. Somente com Deus. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Peniel significa face de Deus. Se olharmos um pouquinho adiante, por acaso Moisés viu a face de Deus? Não, ele somente... Ele o viu somente pelas costas, não é? E ainda assim foi necessário esconder-se atrás da rocha. Mas Jacó diz que viu a face de Deus. Isto significa que ele viu a justiça de Cristo e ansiou ter o seu caráter. E daí ele reconheceu que tinha que mudar. Quando se vê a face de Deus, nós vemos a justiça dele e vemos ao mesmo tempo, por contraste, a nossa imperfeição. E ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Deste momento em diante, Jacó caminhava como um dependente. Não independentemente, mas em dependência. Sim, sim. Ele precisava agora ser dependente. Mas por que ele estava lutando? Ele lutou para quê? Era sobre... Está perdoado o meu pecado? Era por causa do pecado É. dele. Muito bem, após esta pequena introdução, podemos ir a Jeremias, capítulo 30, verso 7, mais uma vez. E Jeremias nos diz: ah, quão grande é aquele dia! Não há outro como ele. É o tempo da angústia de Jacó, mas ele será preservado dele. Precisamos analisar esta promessa e ver a condição dela. Isto é muito importante. O Espírito de Profecia, volume 3, páginas 128 e 129. O erro de Jacó ao tomar as bênçãos de seu irmão pela fraude é apresentado mais uma vez diante dele. E ele está com medo de que Deus permita que Esaú o mate. Em sua angústia, ele ora a Deus por toda a noite. Ele clama que se arrependeu profundamente de seus pecados e das injustiças contra o seu irmão,
que foi o motivo de sua separação da casa de seu pai por 20 anos. Pareceu que o anjo estava resistindo à sua oração ao continuamente lembrá-lo de seus pecados e, ao mesmo tempo, procurando livrar-se dele. Em sua angústia, Jacó recorreu ao arrependimento de sua alma, à profunda humilhação que ele sentiu por causa de seus erros. O anjo considerou a sua oração com aparente indiferença, continuamente se esforçando para livrar-se de Jacó. Muito bem, temos aqui mais alguns detalhes sobre o que aconteceu, sobre o que estava passando na cabeça dele. Sim, e essa luta, se você trazê-la tipologicamente aos nossos dias, isso obviamente significa que Deus trará à lembrança alguns eventos passados na sua vida, para que você possa pensar: eu realmente me arrependi disso? Pois é. Martin, você ainda é bastante jovem, não é? Pelo menos comparando-se a mim. E eu posso lhe dizer que, conforme envelhecemos, algumas das coisas que vêm à sua mente sobre o passado nos causam bastante perplexidade, É, a ponto de você dizer a si mesmo: por que que eu fiz aquela bobagem? Por que eu fui tão estúpido? E você acaba lutando com isso e tem que aceitar, pela fé, que Deus te perdoou. E é dito ali na citação que Jacó recebeu a bênção por meio da fraude. Ou seja, foi por meio da fraude que ele tomou para si a bênção, com as próprias mãos dele. Basicamente, isso é a salvação por obras. é verdade. Ele não tinha promessa de que receberia a bênção. Sim, Ele tinha essa promessa, mas ele não enxergava o caminho para a bênção aberto. Ele não via como chegar lá. Afinal, de acordo com as leis vigentes da época, os costumes, ele não receberia a bênção, o mais velho receberia. Isso para ele era um problema intransponível. Então ele decidiu é ajudar mesmo. Deus. E por acaso também não é algo que o mundo religioso tende a fazer? Sim, Ajudar a Deus? sim, com certeza. Especialmente a respeito de resolver os problemas da Terra. Sim. E o que chega a ser irônico é que dos dois, Jacó e Esaú, será que os dois estavam imunes a isso? Esaú também não tentou fazer o mesmo? É, com certeza. Na verdade, Esaú sempre tentou fazer do seu jeito. Ele nunca foi arrependido a Deus pedir perdão. E Jacó, pelo menos, tentou fazer do jeito de Deus. Mas ele achou que Deus precisava de uma ajudinha. Com certeza, você pode ver isso em outras histórias. Abraão também tentou ajudar a Deus. É a natureza humana. Então, basicamente, o que estamos falando aqui é da justificação pelas obras contra a justificação pela fé. É mesmo? E os únicos que podem lutar com Deus sem deixar ele ir são aqueles que perceberam que todas as suas tentativas foram fraudulentas. É exatamente assim que é. Portanto, a única coisa que nos resta é a graça. Exato. Você somente pode se agarrar a isso e você tem que se agarrar a isso pela fé. E é necessário que nos arrependamos. Martin, eu vou te fazer uma pergunta intrigante agora. Será que isso quer dizer que você tem que se arrepender até mesmo de suas boas obras? Sim, se eles foram meios de tentar salvar a si mesmo. Aham. Ou seja, Deus não é contra suas boas obras, pois as boas obras é o fruto que se desenvolve de uma boa árvore. Aham. Mas se as suas boas obras tiveram um motivo distorcido, se você achava que com elas poderia forçar Deus ao introduzir uma
metodologia, ou seja lá o que for, para fazer Deus aceitá-lo, você precisa se arrepender disso também? Pois nada em minhas mãos eu trago, apenas à cruz eu me entrego. Com certeza. Muito bem. Então, basicamente, isso é salvação pelas obras. São duas religiões conflitando. E Jacó é aquele que luta com Deus e não o deixa ir. Ele é o que percebeu que a única maneira de salvar-se é a dependência absoluta. Essa sequência tem que estar certa. Quanto do próprio eu restou? 0. 0. Portanto, em sua angústia, ele recorreu ao arrependimento de sua alma. O reino dos céus está às portas. Arrependam-se. Esta foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus, ou da boca de qualquer um de seus profetas, como João ou qualquer outro. É mesmo. Arrependam-se. Sem arrependimento é impossível entrar no reino de Deus. Isso é muito bonito, porque esse arrependimento te torna totalmente dependente de Jesus, e não de você mesmo. Correto? Quando o indivíduo se arrepende, ele muda de direção para seguir em outra. Jacó, porém, não desistiria de seus esforços por causa de dor. Seu objetivo era obter a bênção, e dor corporal não seria suficiente para desviar a sua mente de seu objetivo. Vamos parar um pouquinho aí. Não parece estranho que o povo de Deus não seja frequentemente afligido? Não, eu acho que até mesmo olhando para o futuro, ao tomar o passado como um exemplo, no futuro também pode haver associado a isso um sofrimento físico. Pode ser. É certo que haverá dor espiritual, mas pode ser também que precisemos lidar com dor física. Mas por que Deus permitiria uma coisa como essa? Esta é a pergunta errada. A pergunta certa é: por que não? É, Por que todo mundo deveria estar sujeito a isso, mas não eu? por que que Jesus teve que passar por isso e morrer e não eu? Sua determinação era mais forte nos últimos momentos do conflito que no início. Isso é importantíssimo, precisamos ler com calma. É incrível. Ele, na verdade, cresceu na fé enquanto estava lutando. Às vezes nós precisamos lutar para que a nossa fé cresça. Eu não sei quanto a você, Martin, mas às vezes, quando não consigo dormir, é uma verdadeira luta. É mesmo, a mente fica lutando o tempo inteiro. E geralmente isso acontece por volta de 1:30 da manhã. Sua fé tornou-se ainda mais perseverante. Esse é o próximo ponto, não é? Até o fim, até o nascer do dia, ele não deixou o anjo ir até que o abençoasse. E ele disse: deixe-me ir, pois já é dia. Ele disse: eu não te deixarei ir até que me abençoes. E o anjo então perguntou: qual é seu nome? Ele disse: Jacó. E ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, porque ele lutou com Deus e não o deixou ir, e também por cumprir aquelas outras exigências, ele foi chamado de Israel. Antitipicamente, quem é Israel? Os filhos de Deus, Qualquer um que luta com os Deus justos. e vence, Os justos. E como você pode se tornar justo? apenas por apropriar-se da justiça de Cristo. Exato. Na verdade, não é a sua justiça. Pois é. Ele segurou o anjo até obter a bênção que queria e a certeza do perdão de seus pecados. Eu vejo que você grifou a questão do perdão dos pecados. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel. ele é fiel
não é? Exato. E ele te limpará de quanta injustiça? De toda. Toda ela. Agora, será que você tem pecados, Martin, dos quais nem se lembra? Com certeza. E como lidamos com isso? Abra sua Bíblia em Salmos 19. Este é, na verdade, um belo salmo. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Temos aqui o paralelismo hebraico. Os céus e o firmamento, e eles declaram a glória de Deus, ou seja, o caráter dele. Se você quiser saber um pouco do caráter de Deus, então basta olhar para uma noite estrelada. Contemple o firmamento. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Perceba como ele dobra as coisas. Sempre tem duas coisas falando aqui. Duas testemunhas. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Esta aqui, Martin, é uma lição astronômica muito interessante. É o que estamos lendo agora. E no verso 5 é dito: o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. O que ele está fazendo aqui é pegar as glórias do mundo criado e dizer que elas são testemunhas do caráter de Deus. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente que o mundo inanimado testemunhe do caráter de Deus, pois há muitas pessoas neste mundo que amam a natureza. Sim. São fanáticos pela natureza. Eles morreriam por ela. Mas pode ser que estejam muito longe de É Deus. mesmo, exatamente. Eles reconhecem a magnificência da criação. Mas eles não reconhecem o Criador. E também não reconhecem as condições. Agora vamos para outras definições. Temos então uma criação perfeita, mas é preciso mais do que isso. Falando sobre o sol, ele diz no verso 6: a sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Ele então está falando aqui sobre a criação, e ele recorre então a outra testemunha. A lei do Senhor é perfeita. Ela revigora a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei ao E é o testemunho. testemunho. Muito bem, então temos o mundo inanimado. E, na verdade, até o mundo animado, pois temos os animais que também testemunham do poder de Deus. Mas aqui temos uma outra testemunha, que é a lei de Deus. Os estatutos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Temos aqui uma descrição da glória da lei e do testemunho, que são a base do governo de Deus e o coração dos princípios da justiça. Não é? É mesmo. Temos então essas duas grandes testemunhas. E então chega algo muito interessante. Verso 11. Também por eles, ou seja, pela lei, testemunho, os mandamentos, todas essas coisas, é advertido o teu servo.
e em os guardar, há grande recompensa. Amar a natureza não é suficiente. Não. É necessário amar o Senhor e o testemunho, amar os mandamentos e, claro, guardá-los. Sim. Este é um tema recorrente por toda a Bíblia e se alguém tentar eliminá-lo da Bíblia, ele então tem um problema. E agora vem estes versos interessantes, que são a razão pela qual estamos aqui neste salmo. Guarde também o teu servo dos pecados de presunção. Guarde o teu servo dos pecados de presunção. Ou seja, Senhor, me impeça de fazer arrogantemente aquilo que eu sei que é errado, pois fui advertido na palavra e no testemunho de que este não é o caminho correto a se seguir. E se quiser aplicar isso à igreja remanescente, o testemunho do insight profético continuou na igreja remanescente, pois esta precisa ter o testemunho. Exatamente. E se você ignorar presunçosamente tudo o que está escrito lá, você é culpado. É mesmo. Isso não é um problema para a igreja remanescente? Ah, com certeza. É um problema grande. E o negócio é que essa presunção, você às vezes acha que está correto e está fazendo um favor a Deus. Isso é uma grande parte dessa presunção. Sim. Então, há dois grupos dentro da igreja remanescente. Aqueles que acreditam que o testemunho possui autoridade e que também são a imagem da vontade de Aham. Deus, e aqueles que acreditam que o testemunho é de origem humana. Dois É grupos. mesmo. Assim como os dois grupos lá de Jacó. Muito bem. Guarde dos pecados de presunção teu servo. De novo, guarda-me de fazer aquilo que eu sei que é errado. Que eles não tenham domínio sobre mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então, esta é a primeira condição. Se algo foi revelado na Bíblia, no espírito de profecia, e você sabe que aquilo é certo, e você não faz, então é pecado. Agora, vamos voltar um pouco, Martin, lá no verso 11. Também por eles é advertido o teu servo. Advertido por quem? Pelos preceitos de Deus. E ao guardá-los, há grande recompensa. E agora ao verso 12, vamos lá. Quem pode entender os seus próprios erros? Purifica-me das minhas faltas ocultas. Quem pode entender os seus erros? Martin, nós somos tão caídos que nem sequer compreendemos a profundidade de nossa Não condição. mesmo. Não sabemos. E nós, frequentemente, achamos que somos bons, os certinhos, e nem sequer sabemos que somos miseráveis, cegos e nus. Portanto, Deus colocou isso em seu programa e ele diz: purifica-me das minhas faltas ocultas. Outras traduções colocam faltas escondidas. É algo de que eu nem sequer tenho consciência. Guarda o teu servo dos pecados de presunção, que eles não me dominem. Há aqui duas categorias mencionadas: os pecados dos quais tenho consciência, os quais pratico deliberadamente, o que é presunção, e aqueles dos quais eu sequer tenho conhecimento. Mas Deus pode me tornar consciente deles com o tempo, progressivamente. Ah, eu achava que aquilo era certo, mas hoje eu sei que não é. E você tem que se arrepender de ambos. E temos que nos arrepender de ambos. Será então que Deus nos perdoa daquilo que não sabemos? Sim. Mas quando Ele te revela e você quebra, então é um pecado de presunção. Uma vez que esta condição é cumprida, ou melhor, estas condições, então você é inocentado de suas transgressões.
Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui nós temos tanto a Aham. justificação como a santificação. Sem a justificação, estaríamos encrencados. E sem a santificação, não veremos Deus. Exato. Então, se você for a essa garantia do perdão dos pecados, quando aqui diz que você tem até mesmo pecados escondidos, arrependa-se deles e peça a Deus que Ele te perdoa. E daí, quando Ele te mostrar, continue se arrependendo e pare com eles. Exato. Quando você chegar na minha idade, Martin, você finalmente não terá defeito nenhum. Você acredita nisso? Não, Como assim? não. Muito bem, não vamos nem chegar nesse ponto, tá? Mas nós devemos apenas, por meio da oração, nos apegarmos, não deixarmos que Ele vá, a menos que Ele nos abençoe. Fiquemos longe dos pecados presunçosos e peçamos que Deus nos purifique de toda injustiça. Exato. O negócio é que nenhum pecado do qual você não se arrependeu pode ser perdoado. Nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Precisamos nos conscientizar de que o pecado é uma coisa abominável. E o salário do pecado é a morte. Morte eterna. Então, hoje nós temos a chance de se arrepender dos nossos pecados. E se lembrar de que isso será um processo contínuo até que nós vejamos a Jesus. Cada homem morre uma vez e depois vem o seu juízo. Portanto, de acordo com a Bíblia, não existe segunda chance. Se você quiser fazer a coisa certa, tem que ser agora. Continuemos. Foi Cristo que esteve com Jacó naquela noite, com quem ele lutou e a quem ele perseverantemente se apegou até receber a bênção. Ele não sancionou nenhuma injustiça de Jacó. Sua vida foi de dúvida, perplexidade e remorso por causa de seu pecado, até que ele fervorosamente lutou com o anjo e obteve a evidência de que Deus perdoou os seus pecados. Esaú estava marchando contra Jacó com um exército, com o propósito de matar seu irmão. Mas enquanto Jacó estava lutando com o anjo naquela noite, outro anjo foi enviado para mover o coração de Esaú enquanto este dormia. Em seu sonho, ele viu Jacó exilado da casa de seu pai por 20 anos, porque ele temia por sua vida. Ele viu a sua tristeza por encontrar sua mãe morta. Ele viu em sonho a humildade de Jacó e os anjos de Deus ao seu redor. Ele sonhou que, quando se encontrassem, ele não deveria feri-lo. Quando Esaú acordou, ele relatou aos seus 400 homens este sonho e disse a eles que não deveriam ferir Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. Quando o encontrassem, ninguém deveria feri-lo. Muito bem. Quais foram as circunstâncias que compeliram Esaú a não machucarem Jacó? A intercessão de anjos. Exato, foi a intercessão de anjos. Não foi uma mudança de Não. caráter. Precisamos entender isso. Deus irá preservar o seu povo. Até mesmo diante do fato de que não há arrependimento no coração do Esaú antitípico, Exato. será a intercessão de anjos que preservará o Jacó antitípico. E isso também traz à mente aquele verso que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Os anjos de Deus irão à frente. Algumas pessoas interpretam isso dizendo que, uma vez que o coração de Esaú foi mudado, devemos entreter relacionamentos econômicos com Esaú. Mas a resposta é não, porque Esaú nunca se arrependeu. Exato. A Jacó eu amei, mas a Esaú odiei. Mas Deus nunca odiou Esaú, mas sim o que ele praticava.
Jacó e Esaú representam duas classes. Nós vimos duas classes na história toda. E nós também vemos duas classes dentro de Jacó. Exato. Jacó, o justo, e Esaú, o perverso. A angústia de Jacó, quando ficou sabendo que Esaú estava marchando contra ele com 400 homens, representa a angústia dos justos quando o decreto de morte sair, logo antes da vinda do Senhor. Martin, se não fossem por esses estudos tipológicos, a Bíblia seria uma letra morta? E no que você então poderia se apegar para encontrar esperança nesse tempo para o qual nós estamos rumando? A Bíblia é um livro vivo. Suas histórias devem ser aplicadas em nossa vida hoje. Cada uma destas histórias devem ser vistas como tipos para nós hoje. Conforme os perversos se reúnem em torno deles, eles se encherão com angústia, pois assim como Jacó, não vem como salvar suas vidas. O anjo ficou diante de Jacó, e ele se apegou a ele e o segurou, e lutou com ele a noite toda. Assim também farão os justos, em seu tempo de angústia e tribulação. Lutarão com Deus em oração, assim como Jacó lutou com o anjo. Em sua angústia, Jacó orou toda a noite por livramento das mãos de Esaú. Os justos, em sua angústia mental, clamarão a Deus dia e noite por livramento das mãos dos perversos que os rodeiam. Estamos caminhando para esse tempo de angústia. É possível ver o cerco se fechando. Dá para ver Esaú vindo no horizonte. Esaú está chegando. Ele está chegando pelo leste, chegando pelo norte, pelo oeste, chegando pelo sul. E ele tem um objetivo: eliminá-lo. Ele quer acabar com você e tudo ao seu redor. Ele quer varrê-lo do mapa. A nossa única saída é lutar com o anjo. É deixar as consequências Com Deus. com Deus. Agora, pergunta. Jacó não poderia ter dado meia volta e fugido? Sim, ele poderia. Ele poderia ter fugido. Mas ele não fez isso? Não. Teria ele se arrependido se ele tivesse corrido? Não. Jacó foi em direção ao confronto. E nós temos confronto à vista? Sim. Teremos que enfrentar? Sim. Podemos voltar atrás? E você vai lutar essa luta com sua força ou irá manco para a luta? Não, vai ser mancando, porque você não conseguirá por conta própria. Você terá que se agarrar ao anjo, a Jesus. Nós não temos defesa alguma, nada. Nossa força será incapaz de qualquer coisa. Nós não gostamos de estar nessa condição, mas se não estivermos nessa condição, não venceremos. Vamos dar uma olhada nas condições que devemos estar no tempo de hoje. E eu me refiro agora mesmo. Caso algumas pessoas ainda não tenham entendido, eu me refiro a agora mesmo. Porque Esaú está a caminho. Exato. Os justos, em sua angústia, terão uma profunda noção de sua indignidade. Então, ninguém vai dizer, eu já cheguei lá. Não. Isso é muito importante, porque nós temos que perceber a nossa completa e total dependência de Jesus. E com muitas lágrimas reconhecerão a sua indignidade. E como Jacó, clamarão pelas promessas de Deus por meio de Cristo, tornando assim justos esses pecadores arrependidos e dependentes. Esta não é uma condição que a gente goste, mas é absolutamente necessária. Tem que ser uma condição tal que estejamos completamente vazios de nós mesmos. Houve qualquer coisa que Jacó ocultou de Jesus quando ele estava lutando com ele? Não, ele confessou os seus pecados. Ele não reteve nada. E ele não desapegou de Jesus. Exato. Era a única esperança dele. É como estar em um oceano. Você está lá, afundando naquele mar.
Alguém então lhe joga uma boia, e seja lá o que acontecer, você não solta aquela boia, pois se você soltar, você morre. E ao mesmo tempo que você agarra isso aí e não solta por nada, você tem que soltar todas as outras coisas que vão te puxar. Muito bem, é isso mesmo. Este é um caminho muito estreito. Tão estreita que você não consegue trazer sua bagagem consigo. Não mesmo. Ela precisa ficar. E o orgulho e tudo mais também se tornam bagagens. Jacó se agarrou ao anjo em sua angústia e não deixou ir embora. Enquanto ele suplicava com lágrimas, o anjo o lembrava de seus erros passados. Interessante, não? É. Deus trará à sua lembrança aquilo que você fez. E você precisará se arrepender. Ele tentava escapar de Jacó para prová-lo e testá-lo. Da mesma maneira, os justos, no dia de sua angústia, serão testados, provados, a fim de manifestarem a força de sua fé, sua perseverança, sua confiança inabalável no poder de Deus para livrá-los. Seremos provados no crisol. Passaremos pelo fogo. É. Você tem que comprar de Deus ouro refinado no fogo. Exatamente. Deus não teria ouvido a oração de Jacó e misericordiosamente salvo sua vida se ele não tivesse se arrependido de seu erro de buscar a bênção pela fraude. Algumas pessoas dizem, no futuro eu resolvo isso. Aham. Elas esperam até o leito de morte para se arrependerem. Mas não é assim. Você precisa entender que está errado e se arrepender antes disso. Você tem que fazer isso agora mesmo. Isto é, na verdade, como uma investigação. Exato. É como uma investigação. Será que esse arrependimento é genuíno? E ele dirá que esse arrependimento não é verdadeiro e procurará ir embora. É o que Jesus trabalho disse, difícil. não é? Esse arrependimento não é o suficiente. Você então se agarra a ele e diz, é tudo que eu tenho. É tudo que tenho a oferecer. Os justos, assim como Jacó, manifestarão fé inabalável, uma fervorosa determinação que não aceitará recusa. Eles sentirão a sua indignidade, mas não terão pecados escondidos a revelar. Não terão faltas escondidas a revelar. Se eles tivessem pecados não confessados ou não arrependidos, que pudessem ser apresentados diante deles, enquanto torturados pelo medo e angústia, com o senso vívido de sua indignidade, eles seriam sobrecarregados. Quão importante é fazermos uma investigação profunda em relação à nossa condição. É crucial e isso tem que ser feito agora. Porque, como nós acabamos de ler e essa tipologia de Jacó lutando com o anjo nos conta, isso tem que ser feito exatamente agora, porque não vai haver tempo para fazer tudo isso quando o problema grande chegar. Muito bem, Marty. E se houver pecados que você, na verdade, não acha que foram errados? Deus vai ter que te ajudar e mostrar a você que não é assim. E se você tiver, por exemplo, suposições malvadas? E se você olhar para os seus irmãos e irmãs em busca dos erros deles, e, por comparação, você estiver, na verdade, se exaltando em comparação a eles, isso não precisa de arrependimento? Tem que ser assim, porque isso forma parte da bagagem que você não pode carregar com você. Quando você vir seu irmão fazendo algo errado, muitos têm a tendência de se exaltarem por não estarem fazendo aquele mesmo erro. Por isso que é bom lembrar-nos de onde viemos, ao invés de nos compararmos uns com os outros, pois aqueles que fazem essas coisas, de acordo com a Bíblia, não são sábios. Jacó aqui estava lutando sobre o pecado de outras pessoas ou sobre o pecado dele mesmo? Este é um ponto muito bom que você fez, Martin. Então, nós não devemos fazer uma luta de comparação. Isso seria dizer, Senhor, eu não sou tão ruim quanto aquela pessoa.
Esta é uma questão bastante séria. Ele tem, portanto, um senso muito vivo de sua indignidade. Martin, isso vai na cara daqueles que são perfeccionistas. Sabe, é exatamente isso. Porque quando você vai ao perfeccionismo e a qualquer um desses, mais uma vez isso mostra você e não a Deus. Sim, isso é comparação. É comparar-se com os outros. E, de acordo com a Bíblia, isto não é sábio. O desespero acabaria com a fé deles e não poderiam ter confiança para clamarem a Deus, pedindo por livramento, e seus preciosos momentos seriam gastos em confessar pecados escondidos, lamentando a sua condição sem esperança. Os professos crentes que chegarem no tempo de angústia despreparados irão, em seu desespero, confessar seus pecados diante de todos com palavras de angústia, enquanto os perversos exultam sobre seu desespero. O caso destes é sem esperança. São como as virgens loucas, Elas acordaram tarde demais. que aliás também eram dois grupos, as sábias e as loucas. Dentro da Igreja de Deus há esses dois grupos. E seria melhor escolhermos hoje em qual das duas categorias, em qual categoria, na verdade, gostaríamos de estar. Quando Cristo se levanta e deixa o lugar santíssimo, quando o tempo de angústia começar e o caso de cada alma for decidido, não haverá sangue expiador para purificar o pecado e a poluição. A hora de se arrepender é agora. Mas lembrem-se de que o arrependimento é algo muito pessoal. Ele tem a ver com você. A luta é entre você e Deus. Qualquer tipo de arrependimento coletivo não serve de nada, porque precisa haver um arrependimento pessoal. Tem que ser um arrependimento individual, não pode ter uma salvação corporativa. Enquanto Jesus deixa o lugar santíssimo, ele fala em tons de decisão e de autoridade real. Aquele que é injusto, que continue injusto. O que é imundo, continue imundo. Quem é justo, continue justo. Quem é santo, continue santo. E eis que venho logo, e minha recompensa está comigo, para dar a cada homem de acordo com sua obra. Isso mostra claramente que a graça terminará antes da vinda de Cristo. Sim, vai ser antes dele vir. E o julgamento vai estar completo quando ele vier. Estaremos passando pelo tempo de angústia, as pragas caindo, e ainda estaremos na angústia de Jacó, Exato. pois Esaú estará atrás de nós para nos matar. Lembre-se de que o decreto de morte vai sair no final deste processo. Ele não sairá no início deste processo. Primeiro tem a questão da compra e da venda, ações econômicas, humilhação pública, e depois de tudo isso, o decreto de morte. Aqueles que demoraram em preparar-se para o dia de Deus não poderão fazê-lo no tempo de angústia ou em qualquer outro período futuro. Os justos não cessarão o seu clamor agonizante por livramento. Eles não podem lembrar-se de nenhum pecado em particular, mas em toda a sua vida vem apenas um pouco de bem. Isso é importante. Se pertencemos a esta categoria chamada pela Bíblia de justos, eles nunca chegarão num ponto em que pensarão ter atingido a impecabilidade. Eles continuam, mesmo que eles não possam lembrar dos próprios pecados. E é isso que vai acontecer, e por isso que é tão importante. O arrependimento tem que acontecer a partir de hoje, a partir de agora. Isso é fundamental. Seus pecados passaram previamente por julgamento, e o perdão lhes foi concedido. Seus pecados foram lançados no vale do esquecimento, de forma que não podem mais lembrar-se deles. Certamente a destruição os ameaça, e como Jacó, não permitirão que sua fé enfraqueça, pelo fato de suas orações não serem respondidas imediatamente. Nós estamos caminhando para este tempo agora mesmo. Estamos a caminho. Num trem de alta velocidade. Apesar de sofrerem com fome, eles não cessarão suas intercessões.
Os tempos de angústia irão requerer um esforço fervoroso e fé determinada, capazes de suportar a demora e a fome, e que não falharão na fraqueza, apesar de severamente testadas. O período de teste é o tempo dado a todos para prepararem-se para o dia de Deus. Se qualquer um negligenciar esta preparação e não der ouvidos às advertências dadas, eles não terão desculpa. Martin, como lemos lá no Salmo 19, a lei e o testemunho. Temos que estar alertas contra a presunção. Se Deus revelou a sua vontade, e ainda assim negligenciarmos fazer a vontade dele, somos culpados. Agora vou te perguntar outra coisa. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Suponha que eu negligencie a leitura destas advertências. Eu também não serei culpado? Com certeza, porque daí como você poderia saber o que Deus poderia ter te revelado? Muito bem. Agora, mesmo neste mundo, seria a ignorância da lei uma desculpa para quebrá-la? Infelizmente, não. Até mesmo neste mundo injusto, a ignorância da lei não é desculpa para quebrá-la. Minha pergunta então é: a ignorância daquilo que Deus revelou, não seria ela também um caminho para a perdição? É mesmo, você não vai poder usar a desculpa para Deus e dizer, não, desculpa, eu estive muito ocupado para saber disso. Muito bem. E se você se chama de cristão, se você professa ser um cristão guardador dos mandamentos e acredita na lei e no testemunho, por que então não estuda a lei e o testemunho? Você tem que, não tem como ser de outra maneira, porque, como diz em Salmo 19, se você não estudar, você pode estar sob a presunção. E porque você não estudou, Deus não pôde revelar nada a você, porque você estava usando os seus próprios pensamentos. Eu li recentemente no Espírito de Profecia. Eu li ontem mesmo, na verdade. Eu li ontem à noite que há aqueles que ignoram os testemunhos a seu próprio risco. Mas também há aqueles que guardam em seu coração esses testemunhos. E estes serão preservados de todas as falsas ideologias e doutrinas e filosofias que surgirão, que virão como um dilúvio. É por isso que é importante estudar o espírito de profecia. E também isso diz que existe uma preparação. Nós estamos na preparação. Eu estava pensando que a época que nós estamos vivendo hoje é como a sexta-feira antes do sábado. Nós estamos no dia de preparação, mas vai ser difícil, porque no sábado vai ter 1000 anos de descanso. A razão pela qual há tão pouco exercício da fé verdadeira e tão pouco peso da verdade sobre muitos professos crentes é por sua indolência nas coisas espirituais. Você viu, Martin? É exatamente aquilo que estávamos falando. Indolência, ou seja, preguiça, não queremos ler e estudar. Nós não vamos atrás. Nós temos os testemunhos. Está lá na sua prateleira, mas você não lê. E ainda que não esteja na prateleira, eles estão na internet gratuitamente. Podemos lê-lo, ouvi-los por audiolivros, nem precisamos comprá-los. Indolente é alguém que também diz, não é muito confortável. Alguns não Eu querem, não quero. são preguiçosos. Não estão dispostos a se esforçarem, a negar o eu, a agonizar diante de Deus, a orarem longamente e fervorosamente pela bênção, e assim não a obtêm. Veja, a repetição na oração é uma condição a fim de receber a resposta. Não porque Deus queira ser vingativo, mas é porque Ele está testando a sua fé. Agir em você é para o seu próprio bem. E precisamos nos esforçar? Eu estou me esforçando pela minha vontade ou me esforçando pela vontade de Deus? Pois às vezes, se eu quero uma resposta, devo estar disposto a receber um não.
Não também é resposta. Isso mesmo, 100%. E às vezes você pode estar achar que está fazendo algo por Deus. E na verdade estar trabalhando contra Ele. Porque você não estuda o suficiente. A fé que permanecerá através do tempo de angústia precisa ser exercitada diariamente hoje. Aqueles que não fazem poderosos esforços agora para exercitarem perseverante fé estarão totalmente despreparados para exercitarem esta fé que os habilitará a ficarem de pé no dia de angústia. Precisamos ser capazes de suportar a prova. Precisamos ser capazes de suportar a demora. Veja, no slide anterior também tem uma menção à fome. E ela também pode ser física. Esse tempo de angústia vai ser tal como o mundo nunca viu antes. Então qual é o nosso dever? Preparar para esse tempo, agora. Sim? E se você fizer isto, a Bíblia promete que aquele que fez uma boa obra em você irá certamente... A fruição. Sim, ele vai concluir a obra. Martin, este então é um resumo do que significa passar pela angústia de Jacó, aonde estamos no curso da história hoje. E também é um alerta para não nos tornarmos presunçosos. Não devemos achar que somos mais especiais do que os outros. Quanto mais perto você se aproximar de Cristo, mais indigno você se verá aos seus olhos. Mas não significa que você não vale nada. Quer dizer apenas que você entende agora de onde vem a sua força. Sim, a sua dependência total. Você vale muito porque Cristo morreu por você. Mas há outra citação no espírito de profecia que eu costumo citar frequentemente. Ela diz mais ou menos assim: o enorme esforço necessário para voltar é a evidência de quão fundo nós caímos. A diferença entre o plano original de Deus para a humanidade e aquilo que nos tornamos depois de 6.000 anos de pecado, ou melhor, quase 6.000 anos de pecado, nos mostra claramente o estado em que nos encontramos. E é somente pelo arrependimento e dependência completa que poderemos ser salvos. Amém. Oremos. Querido Pai, a história sobre a angústia de Jacó é uma história que afeta todos nós, já que ninguém está à parte dela. Enquanto nos aproximamos deste tempo, eu oro para que o Senhor nos dê a perseverança, coragem e resiliência para nunca o deixarmos, ainda que manquemos na vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.